nós, né? Porque eu estou dizendo nós, porque eu queria que todos pudessem expressar, né, aquilo que Deus é para vocês, aquilo que Deus tem feito e principalmente aquilo que nós somos no Senhor. A palavra diz que fala lá em Efésios 5:25, fala: vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Ou seja, Cristo nos amou de uma forma em que Ele deu a vida dele. Mas de que forma nós temos amado a Deus? De que forma nós temos retribuído esse amor ao Senhor? Então existe um mandamento para nós, como homens, né? Existe um mandamento para nós como homens e mulheres, né? Como igreja. Nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Não é isso que a palavra nos ensina? E se eu amar dessa forma, eu vou conseguir, então, fazer com que os outros mandamentos se cumpram na minha vida. Então, qual é o meu lugar em Cristo? Qual é o seu lugar em Cristo? Queria já deixar essa pergunta para você ir pensando nela aí e a gente poder, então, conversar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa identidade no Senhor. Né? O que você é no Senhor? O que você tem sido no Senhor? Como você tem se portado, como eu tenho me portado, como eu tenho conduzido as coisas na minha casa, eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho baixado padrão ou não tenho baixado padrão, como tem sido a minha caminhada, porque, na verdade, quem vai julgar essas coisas não sou eu, não é nenhum de nós que estamos aqui, mas o próprio Deus que vê o nosso coração, que nos conhece. Ele vai julgar as nossas intenções até. Como eu, como pai, tenho conduzido a vida dos meus filhos no reino? Qual tem sido o meu lugar no reino? Porque a gente sabe que a gente vive uma vida como igreja, e como igreja a gente tem um comportamento, não é isso? Estamos aqui hoje no coletivo, temos uma conduta, temos uma forma de agir com os irmãos e tal, e todo mundo olha para nós, está tudo muito bem, tudo muito jóia, mas como tem sido a minha vida lá dentro de casa? Como tem sido a forma que eu tenho conduzido as minhas coisas, os meus negócios, né? Como eu tenho conduzido a minha casa? Eu quero fazer essa pergunta de novo, eu tenho baixado o padrão? Será que eu tenho baixado o padrão para alguém? E quando, na verdade, o propósito eterno de Deus, qual que é o propósito eterno de Deus? Todo mundo sabe, todos nós sabemos disso. Como é que é? Deus não baixou o padrão. Né? O padrão dele é sermos semelhantes a Jesus. Todos aqui conhecem essa palavra, não conhecem? Do propósito eterno de Deus? Levanta a mão para mim. Todos conhecem. Né? Quem não conhece aí, os mais jovens, os pais podem estar estudando com eles, né? E mostrando qual que é o propósito eterno de Deus. Mas muito melhor do que saber qual é o propósito eterno de Deus, é eu ter o entendimento que eu tenho um lugar dentro do propósito de Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Eu sei qual é o propósito eterno de Deus. Família de muitos filhos, semelhante ao meu irmão mais velho. Mas mais importante do que eu saber qual é o propósito, é eu ter o entendimento, é você ter o entendimento que você tem um papel, um lugar dentro desse propósito. Amém? E isso inclui viver de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com a minha vontade ou com a sua própria vontade. Por isso que é muito perigoso quando a gente começa a baixar os padrões. O padrão é o reino de Deus, o padrão é Jesus, né? O padrão é o nosso irmão mais velho. Não podemos agir de forma diferente. E precisamos pedir ao Senhor o tempo todo para que nos
dê clareza de quem eu sou nele. De quem eu sou nele. Amém? Eu queria pedir agora, então, que Asaf orasse por nós, para a gente começar e a gente poder, então, discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero que você guarde isso. Mais importante do que você saber qual é o propósito, é você ter o entendimento. Você tem um lugar onde? Dentro desse propósito. O propósito de Deus só existe porque nós existimos. Amém? Só existe porque você existe. Senão não haveria isso. Amém? Ora por nós, Asaf, por favor. Amém, Pai. Muito obrigado, né, Senhor? Por tudo que o Senhor tem feito em nossos filhos, né, Pai? Em nome de Jesus, né, nós te agradecemos, né, porque o Senhor tem feito, né, o Senhor tem nos ministrado, tem nos falado a cada dia. Pai. Muito obrigado que o Senhor, né, tem sido fiel a nós. Né? Muito obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe esse tempo até agora. Que os nossos corações, que a nossa mente possa estar concentrada em Ti. Em nome de Jesus, que nós possamos estar assim, atentos ao Teu Espírito, ao Teu falar, né, Pai? Com o coração quebrantado e confuso, né, Pai? Muito obrigado por tudo. Amém. Bom, em primeiro lugar, essa busca por essa identidade, por esse conhecer qual é o meu papel dentro do propósito eterno de Deus, é uma busca, é um processo espiritual. Eu não posso pensar que simplesmente o fato de eu ser um frequentador, ou simplesmente porque eu tenho um cargo na igreja, uma tarefa na igreja, isso vai vir assim naturalmente. Eu preciso ter um entendimento que isso é uma busca espiritual, um processo pessoal com Deus. Eu não posso e não tenho condição de a Liliane me fazer entender isso por ela pode me ajudar e eu posso ajudá-la. Mas depende de mim, quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho me dedicado a uma vida com o Senhor. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Então, é um processo espiritual profundo e pessoal, né? Então, como que eu começo a conhecer esse padrão de Deus, a minha identidade dentro do propósito dele? Primeiro ponto, conhecer a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós sabemos que a Bíblia ela é uma enciclopédia, né? Ela tem lá os seus 66 livros e ela é um manual para a nossa vida. Tudo que era antes do Novo Testamento vislumbra quem? Jesus Cristo. E o Novo Testamento testifica da vinda dele, da vida dele e da vida que temos que viver. Amém? Vocês entenderam isso? Então, dali para frente, nós precisamos estar fundamentados, né, na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Jesus. Ensinavam Jesus, repartiam pão de casa em casa, louvando a Deus em todo tempo. Não é isso que a palavra diz? E Jesus é a pedra fundamental na qual eu devo alicerçar a minha vida. Eu tenho que ter como um alicerce Jesus Cristo. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus, é a primeira coisa que eu preciso. É a primeira coisa que eu preciso é conhecer a vida de Deus. Então, queridos, tá bom. Então eu quero dar um conselho para vocês, né? Não, tá bom, tá jóia. Eu preciso dar um conselho para vocês o seguinte: se você tem tido dificuldades em conhecer Jesus, estude Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas de Paulo, o livro de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Eu quero ressaltar os livros para ficar realmente gravado para vocês. E também eu queria que vocês podem estudar o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, né, sobre
os remanescentes que ficaram e como o Evangelho chegou até nós. Ali você vai ter uma profundidade. Abre a sua Bíblia agora em João, capítulo 17, versículo 3. Tá bom. Tá bom, não tem problema não. Pode deixar lá, tá bom. Leia alto para mim aí. Esse versículo era para saber de cor, tá, gente? Era para saber assim. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? A vida eterna é essa, isso é Jesus declarando isso, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Se eu quero conhecer Jesus, existem duas formas somente. Quais são as duas formas? Quais são as duas formas de eu conhecer Jesus Cristo? Não. As duas formas de eu conhecer Jesus. Palavra de Deus e através da vida do irmão, porque Jesus habita no corpo, amém? O corpo edifica o corpo, então é preciso andar junto, caminhar junto. Não tem como a gente ser edificado fora do contexto igreja, do contexto corpo. Então a minha identidade ela começa a surgir quando eu começo a andar em manada, quando eu começo a andar com o corpo, quando eu estou junto, servindo, passando as dificuldades. O irmão pisa no calo, mas eu não desisto, eu estou ali junto. Eu conheço Cristo através da vida dos irmãos, eu sou edificado através da igreja. Amém? E conhecer a Cristo requer conhecer a palavra de Deus. Aqui que vai realmente assim saltar o nosso coração, os nossos olhos para quem é Jesus. Quem aqui quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Quem já é salvo? Mas o seu objetivo é só ser salvo? Qual é o seu objetivo? Herdar o reino. Só vai herdar o reino quem tiver a semelhança. Herdar o reino. Venha a nós o vosso reino. Então, nosso objetivo não é simplesmente chegar ao céu. O céu é a coisa mais fácil que tem. Até pelo fogo você chega lá, né? Mas a gente precisa entender que o que Deus quer para nós é que a gente participe com Ele do reino. É algo além, é muito maior do que simplesmente sermos salvos. Outra forma, orar, buscar a Deus na sua intimidade, pedindo orientação, sabedoria ao Senhor todos os dias. Invocar o Espírito Santo para que ele participe da sua vida em tudo que você faz. Dessa forma você vai descobrindo o seu lugar em Cristo. Dessa forma vai brotando no seu coração o desejo de servir os irmãos. Deus vai revelando a vontade dele para nós. Deus vai nos dando maturidade espiritual, que é outra coisa que nós precisamos. Dessa forma você fica firmado para não baixar padrão, nem para você, nem para filho, nem para marido, nem para esposa, nem para irmãos. Temos que ter cuidado para que os padrões do Senhor não sejam tratados de qualquer forma. E o mundo que a gente vive hoje tende a fazer com que a gente se conforme com as coisas do mundo. Eu tomo a mesma forma, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Então, amados, nós precisamos do Senhor para me não conformar, não tomar a mesma forma do mundo. Porque os padrões do mundo estão aí, mas não significa que porque a moda está ditando alguma coisa, é aquilo que está no coração de Deus.
Nós temos que ter cuidado com isso. Isso está invadindo a nossa vida ou não? Invadindo a nossa casa, invadindo os nossos pensamentos o tempo todo. Para quê? Para que a gente baixe padrão, para que a gente facilite, para que a gente corte a cruz. E não é assim. Não deve ser dessa forma. Preciso ter um entendimento, né? Heron, no RPM nosso de janeiro, dia 4 de janeiro, no aniversário dele, ele deu uma palavra para nós lá. Quem lembra que estava lá naquele dia? A igreja toda estava lá. Pelo menos foi convidado. Quem lembra o que Heron falou? Não lembram, né? Mas Heron falou duas coisas que estão aqui, ó. Eu lembrei dele. Ele falou que eu preciso ter um entendimento, que eu sou filho, eu tenho filiação e eu tenho pertencimento. Vocês lembram que ele falou isso? Quem estava lá? Pertencimento. Guarda essa palavra. A quem você pertence? A quem você pertence? Não basta, amado, eu posso ser um filho rebelde. Não basta ser filho, eu preciso entender que eu pertenço a Deus. Você não é dono de você. Você não é dono da sua esposa. Você não é dona do seu marido. Você não é dono dos seus filhos. Você tem que entender que seus filhos pertencem a Deus e você tem que cuidar para que eles cheguem a Deus. É uma responsabilidade nossa como pais, levar os nossos filhos a Deus. Ele vai requerer isso de nós. E se você baixa padrão, de repente você vai fazer uma atrofia, um desvio, onde de repente não vai ser legal. Então faz parte da nossa identidade eu entender que eu sou filho e que eu pertenço. A quem eu pertenço? Em João, capítulo 17, Jesus fala, né? Acho que eu não anotei aqui não, mas estou lembrando dessa referência aqui, ó. Devo ter anotado para baixo aqui. João 17, Jesus fala, eles não pertencem ao mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus tinha essa clareza que ele estava no mundo, mas o mundo não podia estar nele. Então, amados, eu tenho que entender, você precisa entender, você não pertence ao mundo, você está no mundo. Eu pertenço a Deus, eu sou propriedade. O que é que Pedro fala? Em 1 Pedro 2,9. Vós sois sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Repete isso, povo de propriedade. Você é propriedade exclusiva. Como você está tratando isso na sua vida? O que você está fazendo com a sua vida para que essa propriedade frutifique para ele? Quando você fala de uma propriedade, você entende o que de uma propriedade? Dono. O que mais você entende de uma propriedade? Valor. O que mais você entende de uma propriedade? Plantação, horta, cuidado, fruto, fruta, alimento. Pessoas podem chegar nessa propriedade e sugar alimento. O que você está gerando como alimento? Principalmente, eu quero que você olhe assim para dentro de você, tá, querido? Para sua casa. Principalmente dentro da sua casa. Como você tem alimentado, como você tem dado esse alimento. Isso faz parte da nossa identidade com Deus, eu entender. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Mas nós somos. Ele fez isso, não sou eu que estou falando isso aqui. Nação do Senhor, sacerdócio real, todos aqui somos o quê? Sacerdotes. Sacerdotes. Obrigado, Rafa. Isso é top mesmo, hein? Então, amados, precisamos ter esse entendimento. Faz parte da nossa identidade. Qual a sua identidade?
Eu tenho sentido isso, né? Assim, eu tenho visto que minha casa, sabe, depois da experiência palavra, né? Quando eu tenho dinheiro, como posso dizer, eu vejo minha casa. Amém. Queridos, é maravilhoso, né? Vocês têm a Rebeca. Você entender que ela é propriedade do Senhor e hoje ela está como uma lavoura na mão de vocês, para vocês uma hora entregar ela ao Senhor frutificando. Amado, isso é tremendo demais. Isso é só uma revelação através do Espírito Santo para a nossa vida. Nós geramos filhos para o reino, para o Senhor. Temos que ter esse cuidado. Eu sei que chega um ponto que eles fazem, assim como nós fizemos, nossas escolhas, mas que não seja por negligência nossa uma escolha errada. Amém? Que não seja por nossa ignorância, por nossa falta de compreender a palavra, por nossa falta de zelo com a palavra, que eles vão fazer a escolha errada. Eles escolham porque é assim que Deus fez, mas que ele tenha um entendimento de que as escolhas que ele fizer vão ser consequências também, vai sofrer consequências por ela. Então, amado, nós somos propriedade do Senhor, lavoura de Deus, edifício, plantação dele. Como eu tenho cuidado? Eu, como pai, como marido, né, eu tive todo o zelo de cuidar da minha casa, e com muitos erros, é claro. Voltando atrás, mas Asaf está ali, casado com a Sara, ele tem que ter responsabilidade com ela, com os filhos que vão vir, um dia vai apresentar diante do Senhor. E a formação que ele levou e que ele está levando é a que nós demos para ele lá no início. E que hoje é sustentado pelo corpo. Vocês estão entendendo a importância? Eu formei aqui, regrei, plantei, o Espírito Santo deu o crescimento e o corpo está sustentando tudo isso. Por isso a importância da gente incluir, né? Da gente estar junto, da gente comungar com os irmãos, da gente participar da vida da igreja. Então, queridos, eu sou filho de Deus. Por que eu sou filho? Porque Deus quis. O que fala João 1, de versículo 11 e 12? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio, a princípio, exclusivamente para quem? O povo judeu. Mas já estava no plano, né? Lá atrás em Gênesis, quando ele falou que viria um homem nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente e que esse evangelho viria até nós. E aquele povo rejeitou o Senhor. E aí lá ele fala, né? E eles não me receberam, mas a todos quanto o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome. Quem crê no nome de Jesus aqui? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Se eu estou aqui hoje, amado, se você está aqui hoje, é porque Deus gerou esse tempo para nós. Deus nos deu esse tempo. Deus nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho e nos fez filho, através de adoção. E hoje eu posso dizer, e você pode dizer, Jesus, meu irmão mais velho. Nós temos um irmão mais velho. O único se tornou o primeiro de muitos. Olha que tremendo isso. Então, faz parte da minha identidade a minha filiação. Eu sou filho de Deus. Amém? Então, queridos, o que é que fala Romanos? Abre a Bíblia aí, Romanos 8, 14 a 17. Uau, você me interrompe aqui a hora que tiver de parar, tá? Romanos 8, 14 a 17. Alguém lê para mim bem forte. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver
viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Você pode dar um glória a Deus por causa dessa palavra? Amado, isso é tremendo. Então basta eu crer, mas a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu o poder de ser feito filho de Deus. Está lá em João 1. Mas confrontando João 1 com essa palavra, o que mais que eu preciso para me permanecer, para permanecer na postura de filho? O que fala o versículo 14? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Então não basta só crer, basta? Basta eu também ser guiado pelo Espírito Santo. Se eu deixar o Espírito Santo me guiar, o Espírito Santo me transformar, é Ele quem faz. É Ele quem dá o crescimento. Porque eu creio é muito fácil. Se eu perguntar na rua, e quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Quem acha que é filho de Deus aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Isso é um sofisma. Isso é um sofisma, infelizmente. Eu preciso crer nele, receber o Espírito Santo e me deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? É simples. É simples. Por que não? Porque requer padecer na carne. Requer renúncia. Por isso não é simples. Tudo que mexe com você, tudo que fala que você tem que renunciar, abrir mão dos desejos, abrir mão dos direitos, isso é complicado. Tudo que mexe com a gente nesse sentido. Mas não tem como me tornar filho se eu não obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu também o amarei. Será amado do meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a Ele. A manifestação do Senhor a nós significa, o resultado é quando eu ando na presença de Deus, quando eu deixo o Espírito Santo de Deus me conduzir. Amado, isso é um privilégio. Que palavra tremenda essa de Romanos. Eu sou filho por adoção. Deus, a palavra fala lá em Romanos 8:5 parece, fala que Deus prova o seu amor para conosco, porque tendo Ele morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso mesmo? É Romanos 8:5? 28. Lê para mim, Sara. 5:8, é. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha só. Deus não olhou para as suas falhas, querido. Deus não olhou para a sua dificuldade, para a minha dificuldade, mas Ele deu a vida dele por nós, sabendo que nós somos imperfeitos. Eu preciso entender que eu sou imperfeito. Por isso eu preciso do Espírito Santo. Por isso eu preciso manter a minha vida na presença do Senhor. Faz parte da minha identidade. Eu fiz a minha escolha, eu não tenho mais direito. O livre-arbítrio para mim acabou o dia que eu fiz minha escolha. Hoje a minha escolha é Jesus. Vocês concordam? Ou você tem livre-arbítrio para deixar o Senhor agora? Não temos essa escolha mais, não existe essa hipótese para nós mais. Com dificuldade, vamos continuar caminhando. Com barreiras, vamos continuar rompendo. Mas o nosso alvo é Cristo. Não tem outra forma. Você pode tentar desistir, você pode tentar fazer qualquer coisa, mas não tem. Eu pertenço. Qual é o meu pertencimento? De quem eu sou filho. Olha lá o que Heron colocou para nós, tremendo. Eu quero ressaltar, isso foi uma palavra que ele deu lá para nós. Eu sou filho de Deus e eu pertenço a Deus.
Isso é tremendo. Você saber que você tem alguém que é seu dono. Isso é amor, amado. Isso é amor do Senhor. Eu preciso conhecer isso aí. Preciso conhecer isso. Isso é privilégio para nós. Isso é graça. Acessível, né? A parte importante do corpo, né? A menina, os olhos, os órgãos mais importantes. Amém. Basta você olhar para Gênesis, amado. Deus preparou tudo, colocou tudo no lugar e depois ele colocou Adão e Eva para desfrutar. Fernando hoje deu uma palavra para nós lá no RPM, né? A respeito disso. Ele deixou lá para a gente desfrutar, mas o homem preferiu desfrutar da sua própria vontade, fez escolha errada e nós fazemos escolhas erradas quando estamos fora da presença do Senhor. Eu sou filho, você é filho. Qual que é a sua identidade? Filho. Filho. É isso? É uma identidade que você precisa conhecer? Qual que é a sua identidade de pertencimento? Você pertence ao Brasil? Você pertence a esse mundo? Eles não são. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Precisamos ter essa clareza, mano. Deus não olha para mim como eu pertencendo a essa terra. Por isso que Deus se agrada da morte dos seus justos, dos seus santos, porque está cumprindo a palavra. Amém? Outra coisa que eu preciso entender, eu sou amado por Ele. Faz parte da minha identidade eu entender o amor de Deus. Isso tudo que eu estou falando aqui até agora é amor do Senhor por nós. Amor do Senhor por nós, ou não? Amém? O que fala João 3,16? Quantos aqui têm filhos? Eu tenho 2. Quem tem mais de 2 aí? Você daria um? Você daria um? Perguntar de novo. Você daria um? Eu não daria, não. Eu também não. Ele tinha um. E a palavra fala que ele amou o mundo. O mundo. O mundo. Não foi só a mim. Foi a toda criatura. De tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Jesus Cristo eu sou adotado por Deus. Esse é o amor do Senhor. Quando Jesus estava ali na cruz e que ele experimentou pela primeira vez o abandono, eu acho que foi por causa desse abandono que ele orou para que o cálice fosse passado, e não por causa dos pregos da cruz, mas porque sabia que ele ia, naquele momento, experimentar uma ausência de Deus com ele. E ele não suportava caminhar sem o Pai, né? E pensando nessa palavra, a gente olha assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí o que você entende de temor? É ter medo de Deus? O que é? Respeito, reverência, tudo isso, mas ter medo. Uma coisa que eu tenho orado assim muito, sabe? Clamado mesmo de Deus, que até sábado passado até compartilhei. Fala alto. Até compartilhei lá no sábado passado, né? Tenho clamado por isso, para que a presença de Deus, sabe, ela seja algo assim inegociável, sabe, na minha vida, assim, que seja algo assim de tamanho valor e eu nunca assim pense em colocar em xeque em qualquer situação, entendeu? Porque assim, por muitas vezes eu obedeci por aquilo que eu tinha para receber de Deus, sabe? Por aquilo que Deus podia, por aquilo que Deus podia me dar. Mas eu tenho clamado muito ao Senhor para que essa presença, sabe?
a presença mesmo do Senhor, experimentar dele assim, seja algo assim de grande valor, assim, é quando eu não consegui viver sem essa presença do Senhor, sabe? Amém. Estar cheio do Espírito, estar cheio da presença dele. Amém. Temor ao Senhor, princípio da sabedoria. Não é temer de Deus, não é simplesmente um respeito, porque o respeito, muitas vezes, é só naquele momento onde a pessoa está presente. A palavra fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é isso que fala? Você pega Isaías, capítulo 62, 59, por ali. Isaías 1, 14 em diante fala isso. Eu não vou falar aqui porque é longo o trecho, né? O texto. Mas o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, ter temor do Senhor é ter medo de pecar. Temor do Senhor é ter medo de não fazer a vontade do Senhor. Isso é temor do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu peco, eu perco a presença na minha vida. Quando eu resolvo viver dessa forma, a minha identidade fica distorcida. Hebreus 12, 26 fala, Hebreus 10, 26 fala, se permanecermos no pecado, após termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os nossos pecados. Uma expectativa de fogo e arder, de julgamento. Então, amados, eu preciso entender que ter temor do Senhor é eu ter pavor de andar em pecado. Dessa forma eu vou respeitar o Senhor, dessa forma eu vou amar o Senhor. Por quê? Jesus ali na cruz, quando ele fala assim, Pai, por que me abandonaste? Jesus o tempo todo se santificava, ele falou lá em João 17:7 parece, por causa deles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Então Jesus se santificava, e ele não tinha na mente dele, na compreensão de andar longe do Pai. E nós às vezes aceitamos isso. Mas eu sou filho. Jesus era filho? O que eu sou? Filho. Semelhante a Cristo. Então, qual deve ser o nosso temor? De pecar contra Deus. De perder a presença do Senhor. Isso é sabedoria, porque quando você tem esse temor, você vai buscar a vontade de Deus para a sua vida e aplicar na sua vida. Amém? Precisamos disso. Então eu preciso compreender que eu sou amado por Deus. Efésios 2, 4 até o 7. Pode ler para mim também. Enquanto aprendo o texto, eu tenho estudado muito sobre os mandamentos para falar com as crianças e com os adolescentes, né? E assim, eu tenho passado para eles de olhar os mandamentos como uma orientação mesmo de um pai. Porque quando a gente recebe uma orientação, a gente não tem peso sobre aquilo. Agora, se a gente cai, a gente vai receber a disciplina. Então, se a gente vê os mandamentos como uma orientação de um pai cuidadoso, que está pensando no nosso bem, a gente vai fazer aquilo com muito prazer, ao invés de a gente ter medo dos mandamentos, Sim. a gente olhar os mandamentos como uma orientação de um pai amoroso, cuidadoso, que é o nosso bem. Porque se a gente vê os mandamentos assim, né, fica muito mais fácil a nossa caminhada. Sim. Salmo 19 fala que os mandamentos não são pesados. Tá? Depois você pode mostrar para ele. Salmo 19 fala isso. Não, 19. Hein? Efésios 2, de 4 a 7. Lê para mim. Pode ler. Deus tem muita misericórdia por causa do grande amor que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha só, o que você faz com alguém que futricou aí com você, falou mal, fez alguma coisa nesse sentido aí com você? O que você costuma fazer com essa pessoa? Fala, Sol, acho que você queria falar. Fala, Sol. Hein? Abre o coração para nós. Normalmente a gente tende a afastar, não é isso? Deixar de lado, não quer nem saber da pessoa, fica indignado, se sente ofendido, ferido, magoado, não é isso? O que Deus fez? Nos amou em qual tempo? Ele não olhou para a nossa condição. Então eu preciso entender que Deus me ama. Ele me ama desse jeito. Amém, queridos? Ele me ama desse jeito. Eu preciso entender que eu fui redimido e perdoado. Para que eu tenha uma clareza do Pai que eu sirvo, amado. Às vezes a gente tem dificuldade em reconhecer a Deus, porque a gente teve dificuldade aqui, ó, na horizontal, então na vertical eu tenho dificuldade. Porque o meu pai terreno às vezes não expressou esse amor por mim. Mas independente disso, Deus quer revelar o amor dele por nós o tempo todo, para que a minha identidade fique clara diante dele, que ele me ama. Ele deu a sua vida dele por mim, a vida dele por mim. Então, eu fui redimido, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha só. Amado, quem confirma essa palavra aqui? Você acha, sejam verdadeiros agora, você acha que você já foi transportado do império das trevas? Já? Amado, e mais do que isso, você foi selado pelo Espírito Santo. Muito mais do que isso. Nós recebemos um selo. Está lá em Efésios 1, deixa eu ver se eu marquei isso aqui. Efésios 1, 7 a 10. Vamos ver se é isso aqui. Efésios 1, de 7 a 10, eu acho que é. Do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas tem uma passagem aí que fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da promessa. O que você entende de selo? Você está marcado. Você está selado. Hein? É 1,13. Lê para mim. Bem alto. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Tá. Quantos aqui tem um carro? Carro. Quem tem carro aqui? O que diz que o carro é seu? No documento tem o quê? Seu nome, registro, sistema, selo. Garante que ele é seu. Eu posso chegar lá e exigir ele para mim? Posso chegar lá e exigir para mim? Você foi selado. Esse amor? Você foi selado e aí está de novo a propriedade. A quem você
pertencimento. A quem você pertence? Você está agindo dessa forma ou você está dando carona para qualquer um ir no carro? Como é que está esse carro aí? Hein? Emprestando de qualquer forma. Amado, nós recebemos um selo, que é o penhor, a garantia de que eu sou dele. Quando ele vier, ele vai olhar para quê? Para mim ou para o selo? O selo. Satanás, quando vem nos atacar, ele olha o quê? O selo. E se o selo estiver lacradinho, bonitinho, não toca não, só com permissão. Hein? Tem a marca da promessa. Então, amado, o diabo olha para nós, ele vê o selo. O selo, você é selado. Vocês estão prestando atenção aqui? Pertenço a Deus, amado. Eu sou selado, marcado, eu sou propriedade dele. É a garantia. O seu carro é garantido porque você tem um documento lá que fala isso. E eu tenho esse selo, que quando Satanás olha aqui, ó, ele está vendo a marca. Sabe como que Satanás vai me tocar? Só tem duas formas. Quais são as duas formas? Vida de pecado, e se Deus permitir ele tocar, como fez com Jó. Se eu andar em pecado, o Espírito Santo de Deus se afasta, o selo é aberto. E Satanás, que anda ao derredor, ele busca. Então, a quem você pertence? Quem é seu pai? Está formando uma identidade aí na sua mente, querido? Você está conseguindo entender isso? Você está conseguindo entender que melhor do que saber que existe um propósito eterno é saber que você faz parte, você tem um lugar dentro desse propósito? É tremendo isso, amado. Isso é graça, isso é bondade de Deus. Tem mais uns 5 minutinhos? Ou não? Senão a gente para também. Você é chamado agora. Agora entra uma coisa aqui que a gente já falou, mas que precisa também reforçar. Chamado para viver uma vida santa. 1 Pedro 1, de 13 ao 16. Lê para mim, por favor. É. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amados, não vos amoldeis. Não toma a forma do mundo. Toma cuidado. Toma cuidado com o que o mundo tem te proposto. Toma cuidado, né, com o modismo, com a cultura. Ah, é cultura. Isso está normal. Não tem nada a ver. Vou falar uma coisa sobre nada a ver. Deus não é Deus de nada a ver. Deus é Deus de absoluto. Deus é Deus de absoluto. E no final, não sou eu que vou responder pela sua casa. É você que vai responder. É você que vai. Eu vou responder se eu estiver te ensinando algo errado aqui. Aí sim. Aí Deus vai cobrar de mim. Né? Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Até só aí tá bom. Vocação com que foste chamado. Qual a vocação? Para que você foi chamado? Para ser filho. Semelhante. Então anda de forma digna com essa vocação. Entendeu isso aqui? Ouviram aí? Você foi chamado para ser filho a Jesus. Então anda dessa forma. Busca
Busca o Senhor para que você possa resplandecer essa vida, andar desse jeito. Então agora aqui, só para a gente terminar, vivencia a sua identidade. Viva a sua identidade. Qual é a sua identidade? Filho. Qual o seu papel dentro do propósito? Não, ser semelhante. Ser semelhante a Jesus. A quem você pertence? A Deus. Você é propriedade exclusiva. Guarda essa palavra. Você não é só propriedade, é exclusiva. Então você pode virar para o seu filho e falar assim: isso é exclusivo. Isso é exclusivo. Não cede para qualquer um não, que isso é exclusivo. Amém? Identidade com o Senhor. Vivencie a sua identidade, aplique as verdades da palavra na sua vida. Viva com confiança e segurança em Cristo. Vive confiante, eu sou filho de Deus. Não sou qualquer um. Sou propriedade, sou lavoura dele, eu dou fruto para ele. Amém? E não desejamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Então, amado, viva essa verdade. Você é filho. Compartilhe a sua fé com outras pessoas. Você tem feito isso? Compartilhe a sua fé com outras pessoas. Está lá em qualquer situação. Né? Às vezes eu não consigo. Numa consulta eu falo lá para o médico que eu sirvo a Deus. Eu não consigo ficar. Se der um ganchinho, a gente fala mais. Se não der, fala só isso. Mas eu falo. Falo também. Anestesia, a hora que acorda, você pergunta o médico lá, né? Só para vocês entenderem, né? Eu fiz um exame que eu tomei anestesia. Quando eu voltei, você já foi no legendário? Você conhece o legendário? Você precisa conhecer o legendário. Falei, o médico ficou todo assim, não conheço não, você precisa conhecer o legendário. Amado, o que eu vou fazer? Um fica nervoso, bate, eu falei do legendário para ele. Dá nem falar. Depois falei para a enfermeira também, vai lá e pede desculpa para ele lá. Então compartilhe a sua fé, busque viver uma vida em obediência ao Senhor e temor ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Ter medo de pecar. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então eu tenho que ter medo de pecar para mim não ficar separado de Deus. Isso é temor do Senhor. Oi. Fez uma explicação que falava sobre temor e medo. E o medo é a gente olha para algo e nos repele, nos faz querer ficar longe, né? E o temor é algo que eu olho também, que às vezes me assusta, mas não é algo que me repele, né? É Sim, algo que te aproxima. Faz querer ficar perto. Né? Então, quando a gente olha para o Senhor, para esse padrão, às vezes a gente fala assim, não, é um padrão alto, mas não é algo que vai me dar medo, que vai me repelir, mas é algo que vai... Te desafia, mas desafia a estar perto e te leva para perto. Amém. Busque, então, compartilhar da sua fé com outros. Busque uma vida de obediência a Deus. Busque comunhão. Na comunhão, nós conseguimos permanecer. Amém? Na manada, você está forte. Sai fora dela, você vai ser consumido, né? Encoraje outras pessoas, né? Adote alguém para você encorajar, servir o Senhor. Isso é bom, isso vai trazer edificação para a sua vida. Permaneça em oração, comunhão com a palavra, na busca e dedicação ao Senhor. Lembrem de que você é filho e de que você pertence a Deus. Lembra disso. Você tem filiação e pertencimento. Amém? Vamos orar?
Valdez, ora para nós, Valdez. Senhor, obrigado pela palavra, por esse ensino. Obrigado, Senhor, porque nós temos assim, a oportunidade, Pai, de deixar gravado no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, que somos filhos amados. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desperta em nós, Pai, né? Sentimento de temos que ter nojo pelo pecado. Amém. Temos que ter repulsa de andar longe do Senhor, Pai. Nos anima, Senhor. Nos faz assim, caminhar, Pai. Prosseguindo e conhecendo o Senhor, Pai. Amém. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus que cuida de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, mas tu és juiz também. Amém. Nós queremos assim ser justos diante do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz, pela tua perfeição aqui na terra. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso companheiro, nosso fogo, nossa chama que nos aquece e nos ensina. Amém. Em nome de Jesus, Pai, deixa essa palavra gravada no nosso coração. Amém. Marca-nos, Pai, nossa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.